Durante algum tempo já temos explorado essa que é a história de Jesus Cristo, principalmente seu ministério público perante os homens, relatada aqui por Lucas, o médico. Nós temos, sem dúvida alguma, sido muito abençoados com esse evangelho e pedimos a Deus que nos abençoe mais uma vez essa noite. Lucas 19, 28 a 40. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lucas 19. Na verdade, eu farei a leitura até o versículo 48, até o final do capítulo, mas a mensagem será apenas até o versículo 40. Prestem bastante atenção nessa que é a palavra da salvação. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz! Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Amém. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento maravilhoso. Estávamos já com saudades das exposições de Lucas. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de estudarmos esse livro desde o primeiro capítulo até agora. E nós te rogamos que o Senhor continue nos ensinando por meio dele até o seu fim. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender esse relato de Lucas. Na verdade, os 4 evangelhos, ó Deus, nos trazem essa passagem maravilhosa, conhecida como a entrada do Rei, o Rei dos Reis,
em Jerusalém, a cidade dos reis. Nós vimos, ó Deus, hoje de manhã, o rei Davi exultando, se alegrando, porque estava às portas de Jerusalém. Nós vimos naquele Salmo 122 a descrição de uma Jerusalém que aqui, diferentemente por Jesus, é descrita de uma forma desagradável. Ó Deus, ajuda-nos a entender nessa noite o que essa entrada representou para o povo naquela época, o que ela representa para nós até hoje, o que ela continuará representando até o retorno do Rei da Glória, que virá certamente para julgar os vivos e os mortos. Em nome de Jesus, o Rei dos Reis, que nós oramos. Amém. Amém. Nós não estamos muito acostumados com a monarquia. A nossa irmã Niniette e o Auriesley Júnior acabaram de voltar ali da Inglaterra, e possivelmente eles passaram ali pelo Palácio de Buckingham. E eles viram lá, os guardas, eles viram ali, mesmo não tendo nenhuma demonstração clara da monarquia, a tradição daquilo que é de fato um rei, uma rainha, essa forma de governo, essa forma de administração. O que nós temos no Brasil, mais próximo disso, acabou de acontecer alguns dias atrás, na posse da presidente Dilma. Nós vimos ali ela num palácio, nós vimos ali ela vestida a caráter, apesar de ser bem criticada pelos que entendem de moda, pelo vestido que ela estava usando. Não entendemos muito de moda, mas podemos ter certeza de que aquele vestido custou muito caro. Era um vestido apropriado para o momento. Nessas festividades, nesses momentos de posse ou de entrada de reis e rainhas em suas procissões, nós vemos esses governantes andando em Rolls Royce, em carros muito caros, e certamente não dignos dos seus súditos ou da gentalha. Quando nós olhamos para essas situações, nós nos lembramos mais uma vez do quão diferente foi o reino de Jesus Cristo enquanto ele esteve aqui na terra, e o quanto esse reinado continua sendo bem diferente daquilo que ou na Grã-Bretanha, ou no Brasil, ou em qualquer outra nação se tem ideia do que é autoridade e governo. Nós olhamos para esse texto maravilhoso que, como eu mencionei, é relatado nos 4 evangelhos, demonstrando a importância dele, não só para aquele momento, mas para nós ainda hoje. O último trecho que nós vimos de Lucas foi Lucas capítulo 19, versículos 11 a 27, a conhecida parábola das 10 minas. E nós vimos aqui que Jesus trouxe aquela parábola porque os seus seguidores, os seus discípulos, começaram a ter uma visão errada do reino de Deus. Eles começaram a esperar alguma coisa que Jesus nunca havia prometido. E Jesus lhes conta então essa parábola de um rei que viria para cobrar, na verdade, contas daqueles súditos que foram deixados ali para produzir em relação ao seu reino. E nós vimos no versículo 27 que esse mesmo rei que se ausentou para tomar posse do reino, voltando, ele não só recompensa os servos fiéis, como ele pune aqueles que o rejeitaram. O versículo 27 diz: quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Até esse momento, Jesus Cristo claramente rejeitou a ideia de que ele era o rei, ele
Messias e que por esse motivo ele faria exatamente o que os seus seguidores esperavam dele. Você lembra dos relatos de seus seguidores querendo logo no começo do Evangelho fazê-lo rei, fazê-lo o maior sobre todos eles, e ele recusando essa ideia? Não era esse o seu reinado, não era essa a razão da sua vida. Mas agora, surpreendentemente, na conhecida entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele assume para si esse cargo de uma forma bem clara. Agora sim, agora chegou o momento do rei adentrar a cidade dos reis, Jerusalém, aquela que certamente manteria o trono de Davi por toda a eternidade. Nós veremos nesse texto essa noite que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém nada mais, nada menos do que confirma que ele é rei, não só de uma nação, mas do mundo inteiro, e que todos nós devemos nos submeter a ele. Parece tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo. A realidade de que Jesus Cristo é rei, diferentemente das monarquias desse mundo, e que mesmo assim devemos nos submeter a ele da forma como ele determina. Nós veremos o texto, primeiro dos versículos 28 até o 35. Nós vemos aqui a preparação da entrada. Para todos esses eventos existe toda uma programação, uma preparação. Aqui não é diferente, e essa preparação nos traz lições maravilhosas. E finalmente, a partir do versículo 36, nós vemos até o 40 a entrada de Jesus em Jerusalém, e o que acontece ali também nos traz lições maravilhosas. Leamos mais uma vez então, versículos 28 a 35, o que essa preparação da entrada nos ensina. E dito isso, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Até aqui, a preparação da entrada de Jesus em Jerusalém. Nós vemos várias características de que tipo de rei é Jesus. E aqui nesses versículos, na preparação da entrada, nós vemos em primeiro lugar o senhorio de Jesus. Isso significa que nós devemos fazer exatamente o que ele nos manda. Isso parece óbvio, mas olhe para a sua vida. Ele nos deixou leis claras, ele nos deixou princípios bem diretos na sua palavra, e nós insistimos em não fazer aquilo que ele nos manda. Nós insistimos em achar que esses princípios no século 21 não são tão válidos assim, e nós tentamos achar algumas alternativas para tentar interpretar um pouquinho melhor o que Jesus manda fazer, para que isso se encaixe nas nossas vidas hoje em dia. O senhorio de Jesus aqui é claramente manifestado quando nós lemos que ele manda que 2 discípulos fossem à aldeia vizinha para acharem ali um jumentinho e responderem exatamente com aquelas palavras, caso a pergunta fosse feita. É Jesus quem determina exatamente como o seu povo vai viver. É Jesus quem determina o que o seu povo deve falar, como o seu povo deve agir em todos os momentos.
O senhorio de Jesus Cristo é, sem dúvida alguma, parte do seu reinado sobre nós. E da mesma forma que esses discípulos cumpriram à risca o que Jesus mandara, nós também temos que parar de inventar alternativas à santa palavra de Deus. Sim, a santa palavra de Deus manifesta os pensamentos de Deus que são mais altos do que os nossos pensamentos. É por isso que quando nós lemos as Escrituras e nós sabemos o que devemos fazer, muitas vezes entramos em conflito. Porque ao fazermos essas coisas, vamos parecer tolos, loucos, radicais. Alguma lavagem cerebral fizeram em nossa mente para agirmos assim em pleno século 21? Nós temos na rede social uma manifestação do jogador Kaká, que disse que ele pertencia ao Senhor Jesus Cristo como um escravo salvo pela graça. E um dos comentários a essa manifestação do jogador foi: pois abra a sua cabeça, liberte-se disso. Isso, sem dúvida alguma, é uma lavagem cerebral que fizeram a você. Você tem feito exatamente o que o Rei do Universo manda que você faça? Ou você ainda continua interpretando ou reinterpretando as Escrituras como você acha que elas devem ser interpretadas? O senhorio de Jesus Cristo claramente se mostra aqui, também a sua exclusividade. Vejam o que o versículo 30 nos diz. Jesus manda aqueles homens irem buscar um jumentinho que jamais homem algum montou. Isso não é uma mera característica de um jumentinho naquela aldeia determinada. Isso é uma característica específica à exclusividade de Jesus. Ele é o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. A ideia do jumentinho manifesta para nós aqui o princípio de consagração. Homem algum havia montado naquele jumentinho. Como é que está a sua vida em relação à exclusividade de Jesus Cristo? Jesus Cristo manifesta na terra e agora no céu que Deus é Deus zeloso. Literalmente, Deus é um Deus ciumento. Ele tem ciúme de você. Ele quer ter um relacionamento com você e com mais nenhum outro, e que você não tenha mais nenhum outro Deus no lugar dele. Ele manifesta isso por meio de um jumentinho que havia sido reservado para Jesus. Nós gostamos de consagrar os nossos filhos a Cristo, mas nós achamos que isso é meramente um ritual. Nós não tratamos os nossos filhos como sendo exclusividade de Jesus Cristo. Chamamos de filhos da aliança, mas não os tratamos assim. Não demonstramos em nossas vidas o senhorio de Cristo e esperamos que eles manifestem isso em suas vidas. É claro que isso não vai acontecer. O senhorio de Cristo nos mostra a sua exclusividade e também a necessidade que nós temos de constantemente nos consagrarmos, reconsagrarmos a Ele, deixando assim os nossos ídolos e os nossos outros deuses. Uma outra característica que aparece aqui em relação ao Senhor Jesus Cristo é a sua onisciência. Jesus claramente era Deus. Até esse momento ele já manifestou isso de formas variadas. E aqui mais uma vez ele fala uma coisa em detalhes e aquilo acontece exatamente como ele havia predito. Vejam aí o que o versículo 32 diz: e indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus.
Essa é a característica do Deus homem. Ele não faz suposições, ele não tem achismos, ele não faz previsões como as pessoas fazem nos programas de televisão, de um ano para o outro. Um artista famoso vai morrer, um político vai cometer algum escândalo. A onisciência de Jesus, porque ele era Deus, mostra que ele sabe exatamente o que vai acontecer em todos os momentos. Vejam que rei maravilhoso. Ele não é apenas um Senhor que nos manda fazer exatamente o que Ele quer. Ele não espera a exclusividade de nós apenas. Ele sabe de tudo o que acontece em nossas vidas. As coisas boas e as coisas ruins. Ele conhece os segredos dos nossos corações. Ele sabe exatamente aquilo que nós ainda escondemos das outras pessoas. Como é que nós nos portamos diante de um rei tão maravilhoso assim? Não há como nos apartarmos dele. Mesmo que nós quiséssemos fugir da sua presença, isso é impossível, porque ele nos conhece por completo. E todas essas características, até esse momento, certamente já deveriam nos fazer nos cairmos em terra, prostrados, diante de tamanho poder, diante de tamanha glória, diante de atributos tão divinos, porque ele certamente era Deus. Senhorio de Jesus, exclusividade de Jesus, onisciência de Jesus. Ainda temos duas características: a soberania de Jesus. Jesus manda os dois discípulos, eles obedecem, eles encontram exatamente como ele havia determinado. Os donos do jumentinho fazem a pergunta óbvia: quem são vocês? Vão pegar o jumentinho por quê? E eles respondem: porque o Senhor soberano precisa dele. Qual seria a sua reação nesse momento? Lembra, eles estão aqui não ainda no lugar de Jerusalém, eles estão às portas. Possivelmente esses donos aqui poderiam ser não judeus. Eles poderiam muito bem não entregar o jumentinho. Eles poderiam muito bem, porque tinham a posse do jumentinho, dizer: vai buscar outro jumento em algum lugar. Eles podiam muito bem recusar aquele pedido, ou melhor, aquela requisição do Senhor soberano do universo. Não é isso que nós fazemos constantemente com os nossos bens? O Senhor soberano, Ele é dono de todas as coisas. Ele era dono daquele jumentinho. Ele não estava furtando propriedade privada. Ele estava tomando para si aquilo que era dele desde toda a eternidade. Porque Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. E essa criação é por meio da segunda pessoa da Trindade. E tudo que foi feito foi entregue ao Filho. Como é que você lida com esse rei? O seu dinheiro, os seus bens materiais, a sua casa, tudo o que você tem não pertence a você. O Senhor Jesus é dono, e Ele não pede favor. Ele não diz: use aquilo que você tem recebido de graça pelo bem do reino de Deus. Ele manda que você faça isso, que você se gaste, que você gaste os seus bens pelo reino de Deus. Nós não vemos nenhuma reação dos donos do jumentinho. Certamente eles entenderam que o soberano Senhor, quando requer alguma coisa, ai de nós de negarmos aquilo que Ele requer. E finalmente, ainda na preparação para a entrada,
nós vemos uma outra característica no versículo 35, a dignidade de Jesus. Nós vivemos em dias de muita indignidade. Eu sinceramente não sei como cadeirantes conseguem sobreviver aqui no Brasil. Você vê o estado das calçadas, você vê os ônibus, você vê que tudo, por mais que tenha uma vaga ali exclusiva para cadeirantes, você vê que isso não é suficiente. Isso para citar apenas um dos problemas, uma das mazelas da nossa sociedade. Nós vivemos em uma sociedade indigna. E parte disso é porque nós ainda não reconhecemos, de uma forma geral, a dignidade do Rei do Universo. E aqui, diferentemente disso, os discípulos reconhecem no versículo 35. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Os reis da época, em seus cavalos, eles jamais andavam em suas montarias sem que elas estivessem seladas. Isso era uma vergonha, isso era um absurdo, isso era uma falta de cuidado dos serviçais em relação àqueles reis. Aqui, um jumentinho precisava ser selado, mesmo que com vestes, porque eles sabiam que aquele era o momento do Rei Jesus Cristo adentrar em sua montaria na cidade dos reis, em Jerusalém. Jesus não está mais fisicamente no nosso meio. Como é que nós manifestamos a dignidade a esse rei se ele não está mais no nosso meio? Ele não está mais aqui para nós o ajudarmos a montar num cavalo. Isso fica óbvio quando nós olhamos para um outro texto bíblico, quando Jesus diz que aquilo que é feito aos pequeninos, isso é feito a Ele mesmo. Se nós vivemos numa sociedade que é repleta de indignidade, nós, enquanto igreja, somos esse sal e luz para manifestarmos a dignidade da igreja. Será que a nossa igreja receberia bem um cadeirante? Será que a nossa igreja, de uma forma geral, sabe o que é tratar um ao outro com dignidade? Nos mínimos detalhes. Saber que isso é importantíssimo para o reino de Deus e para a sua manifestação no nosso. Mas sem dúvida alguma, essa dignidade de Jesus, ela atinge uma ênfase maior num outro texto. Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vemos agora o Senhor Jesus ressurreto, já nos céus, e traz uma revelação ao apóstolo João, e assim nós lemos: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A dignidade de Jesus manifestada por aqueles discípulos, selando aquela montaria com as suas próprias vestes. O que você está disposto a fazer pela dignidade de Jesus, pela dignidade do seu reino?
porque ele certamente foi digno de abrir aquele livro que representa para nós a nossa salvação, a nossa garantia, a nossa vitória. É esse rei que, se preparando para entrar em Jerusalém, já nos ensina essas coisas maravilhosas. Quanto mais agora ele vai nos ensinar por meio de sua entrada definitiva em Jerusalém. Leamos mais uma vez, a partir dos versículos 36 a 40. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava na descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os seus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus Cristo, agora montado, ele começa a caminhar, ele começa a ir para Jerusalém. E nós nos lembramos aqui que naquela época, os reis que chegavam de suas vitórias, eles chegavam cavalgando na frente dos seus exércitos, trazendo os espólios da guerra, os seus prisioneiros, os seus escravos, e as cidades abriam os seus portais para receber o rei vitorioso na batalha. Essa imagem, as portas de Jerusalém se abrindo agora para receber um rei montado num jumentinho. Não é esse o roteiro que nós escreveríamos para o nosso rei? Um rei montado num jumentinho? Cadê o Rolls Royce? Cadê aquilo que manifesta o poder desse mundo, as riquezas? Aquilo que de fato atrai os nossos olhos, os nossos sentidos? Cadê a pompa dos palácios reais desse mundo? Não há nenhuma. Nós vemos um grande rei montado num jumentinho, cumprindo uma profecia, o roteiro perfeito, escrito pelo próprio Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Zacarias capítulo 9. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Até aquele momento, Jesus podia rejeitar o reinado que o povo queria dar a ele, mas agora chegara o momento em que o cumprimento de Zacarias 9:9 seria uma realidade na vida do rei Jesus. E lá nós lemos: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. O cumprimento perfeito do roteiro perfeito, escrito pelo próprio Deus. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador do Universo, humilde. Ele acaba conosco, ele destrói o nosso orgulho, ele nos mostra que os nossos valores estão completamente invertidos, porque o reino de Jesus não é desse mundo, e nós precisamos nos acostumar com isso, porque do contrário continuamos perdendo a mensagem de humildade desse rei, que ensinou aos seus discípulos que quem quisesse ser o primeiro precisaria servir ao outro, que ele mesmo tinha vindo para servir e não para ser servido.
Será que é assim que temos experimentado o reino de Deus em nossas vidas? O versículo 37 mostra a reação daquele povo. O povo que conhecia a profecia de Zacarias. Eles estão juntando aqui todas as imagens. Aquele homem acabara de fazer milagres. Ele expulsara demônios, ressuscitara pessoas, curara muitos. E agora ele montado no jumentinho às portas de Jerusalém. Sim, o Messias chegou, aleluia! E eles começam a cantar. Jubilosa, a multidão louva a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Eles começam a entender quem de fato é esse Jesus. Se você ler o relato em João, você vê que essa entrada acontece logo depois de Jesus ter ressuscitado a Lázaro. Esses homens começam a entender a mensagem. E eles, citando o Salmo de número 118 que nós lemos hoje, dizem: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Hoje nós estamos diante desse Rei soberano, humilde, Senhor, exclusivo. Tudo aquilo que nós vemos a respeito dele se manifesta ainda hoje no nosso meio. E a pergunta é se nós temos jubilosos louvado a ele em alta voz, cantando escritura, cantando aquilo que ele mesmo escreveu para o seu próprio louvor. Sim, é exatamente isso que eles estão fazendo aqui. O Salmo 118 não é citado aqui por acaso. O Salmo 118 nos dá duas dicas importantes, aqui não relatado, mas nos evangelhos sinóticos sim. Eles cantam lá nos sinóticos um pouquinho mais do que bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Eles cantam Hosana, Hosana nas alturas. E Hosana significa salva-nos. Salva-nos, ó Rei. Vem de fato nos libertar dos nossos inimigos, de tudo aquilo que nos oprime. Será que você nessa noite, diante do senhorio de Jesus Cristo, diante do seu reinado, pode dizer: salva-me, Jesus? É isso que a entrada de Jesus requer de nós. A entrada de Jesus em Jerusalém, e essa resposta, e essa reação dos seus discípulos, é o que nós devemos fazer ainda hoje. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Lucas cita aqui aquilo que ele havia mencionado já no nascimento do rei. O rei Jesus que nascera lá na manjedoura, quase morto, visitado por magos quando era um pouquinho mais velho. Ele recebe ali a primeira adoração de rei por meio daqueles pastores e os anjos anunciando dos céus: paz na terra aos homens de boa vontade. O Salmo 118 é citado aqui para nos mostrar que esse rei é rei de salvação. É o rei para quem nós precisamos rogar que ele nos salve. Mas o Salmo 118 traz uma outra dica, e nesse momento eu gostaria que você voltasse a ele. O Salmo 118 não é só flores. Antes que o Salmo 18 cite esse texto
que é mencionado no Evangelho. Nós lemos no versículo 22: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Você volta para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Todo o contexto perfeito. O rei vai agora assumir o seu trono. Acabou a miséria. E no versículo 39, nós vemos a rejeição da pedra que os construtores rejeitaram. Agora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Nós temos visto em Lucas os embates de Jesus com os fariseus. E os fariseus, ao invés de entender a salvação em Cristo, eles continuam rejeitando e rejeitando mais, até o ponto em que na sua entrada como rei em Jerusalém, eles querem impedir que isso aconteça. Eles mandam que ele repreendesse os discípulos, porque aquilo é um escândalo. Você consegue perceber que há só duas reações diante de Jesus Cristo: ou você se submete a Ele completamente, dizendo Hosana, Hosana nas alturas, ou você tem a mesma reação dos fariseus, rejeitando. Não existe meio do caminho, não existe escapatória. Ou você se submete ao rei, ou você é destruído pelo rei, por ter rejeitado o seu reinado. Jesus Cristo termina no versículo 40, respondendo aos fariseus e a sua rejeição, mostrando a inevitabilidade da exaltação desse Messias como rei. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Não saia daqui hoje sem ter no seu coração as palavras do Salmo 118: em alta voz clame a Ele. Como o Salmo de número 2 nos lembra: beije o filho, beije o rei, enquanto há tempo, se reconcilie com ele, porque do contrário, ele como grande rei virá e aniquilará a sua vida. Esse é um rei num jumentinho, entrando em Jerusalém, não para assumir o seu trono, porque como nós temos visto desde Lucas 9, versículo 51, a partir daquele momento, Jesus toma a decisão de subir a Jerusalém, sabendo que ele subia para a sua morte. Ele estava subindo para a festa da Páscoa. Ele estava experimentando os salmos de romagem. Nós estamos experimentando os salmos de romagem aqui na igreja. E nós estamos vendo o quanto eles são importantes para a nossa peregrinação. E o quanto a chegada de Jesus em Jerusalém é fundamental para a nossa peregrinação. Jesus não foi coroado em Jerusalém, ele foi crucificado em Jerusalém. Antes da coroação gloriosa de Jesus nos céus, houve crucificação. E essa é a vida dos peregrinos que seguem a Jesus, seus súditos cantando: bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor. É por isso que dizemos: Hosana, Hosana nas alturas. Salva-nos, ó Deus, continua nos salvando e ajuda-nos a entender que antes da coroação
sempre vem a crucificação. Vamos orar. Senhor, Teu poder fica manifesto por meio de tudo isso que nós acabamos de ler e de ouvir. Várias aplicações foram feitas. Sabemos que se não for pelo Teu Santo Espírito, não teremos condições de praticá-las em nossas vidas. Tende misericórdia de nós, ó Deus. Nós nos apaixonamos pelo reino deste mundo. Isso nos faz ver um rei montado no jumentinho com desprezo. Livra-nos da rejeição dos fariseus. Hosana nas alturas. Salva-nos. Continua nos salvando. Mostra àqueles que entraram aqui essa noite, ainda sem Cristo, como eles devem se submeter a esse rei, para que eles também provem de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo conquistou por nós e para nós. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém.